E aí, meus queridos, estamos aqui então fazendo uns videozinhos enquanto esse período não passa, certo? Vale lembrar que a gente não vai perder conteúdo, quando a gente retornar em sala de aula, a gente faz tudo de novo, explica de novo. Então, vamos só fazer esses vídeos aqui. Vou também postar umas videoaulas aí para vocês, podem ficar tranquilos. Tendo dúvida, tá incompleto, professor, tô com dúvida nisso, daquilo, pode mandar por e-mail ou comenta aí embaixo, que aí eu faço um outro vídeo da dúvida que vocês têm. Lembrando que nossas atividades não podem parar, o plural tá lá. E aí no plural, podem continuar fazendo, chegamos ao capítulo 3, vai fazendo aí capítulo 3, 4. Tem dúvidas? Lembre que a questão do plural eu não corrijo elas com vocês, porque o plural já dá a resposta. Mas tem dúvida, professor, não entendi. Manda aí para mim, manda por e-mail ou comenta aí no vídeo que eu pego, faço um vídeo explicando aquela questão, talvez a dúvida de mais algumas pessoas, junta aí, conversa no grupo da sala, ó, a gente tá com dúvida em tal questão, manda pro professor e aí eu recebo e faço um outro vídeo ou eu faço aí um áudio e mando para vocês, ok? O que a gente não pode é parar nesse período, que é um período aí difícil que nós estamos lidando, né? Nós não estamos preparados para essas plataformas e tudo mais, mas aí eu comecei então a fazer os vídeos aqui, postar para vocês no YouTube, então aí entra aí no meu canal, certo? A escola vai passar para vocês certinho, e aí vão ter os vídeos todos com a descrição correta, o que é atividade, explicação do capítulo tal, já vou colocar tudo na descrição do vídeo para facilitar. Então agora nesse vídeo vai ser sobre a correção, então peguem aí a apostila de vocês, na página 83, que a gente vai fazer a correção, certo? Nós estamos trabalhando no capítulo de número 4, certo? 3, 4, e aí eu estou agora no capítulo de número 4, onde a gente vai começar a trabalhar com parasitismo e protozooses, certo? Então lá na página 83, fomos para as correções do atividades, que fala o seguinte: relacione cada conceito à sua respectiva definição. Então aí a letra A é o seguinte: conjunto de medidas que visam prevenir, erradicar ou ao menos diminuir a frequência de uma doença. Isso é a chamada profilaxia, certo? Como a utilização de inseticidas, a utilização de telas nas casas, andar calçado, não entrar em qualquer ambiente, água, parado e tudo mais. Então, isso se chamam profilaxias. Letra B. Hospedeiro no qual ocorre a reprodução sexuada do parasita. Eu tenho dois tipos de hospedeiro, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário é aquele organismo ao qual o parasita vai ficar dentro dele por um período para crescimento, para até chegar ao parasita definitivo. Então, nesse organismo, o intermediário, não ocorre reprodução sexuada desse animal. Ah, mas ele pode fazer, esse organismo ele pode fazer uma reprodução assexuada? Pode, mas a sexuada ela só ocorre dentro do hospedeiro definitivo. Letra C. Agente biológico responsável pelo transporte. Quem transporta aí, né, o hospedeiro, do parasita até o hospedeiro. Então, quem transporta sempre vai ser chamado de vetor. Protozoose, cujo agente etiológico é o protozoário da espécie Trypanosoma cruzi. E aí, então, eu vou ter a chamada doença de Chagas. Parasita que tem mais de um hospedeiro em seu ciclo de vida. Então, aí eu tenho os dois tipos de parasitas: o parasita heteroxênico e o parasita monoxênico, certo? Então, eu tenho aqui mais de um hospedeiro. Então, eu vou ter o hétero, certo? Então, letra E fica o parasita heteroxênico. Tempo decorrido entre a entrada de um parasita no hospedeiro e o aparecimento das primeiras manifestações. Quando o organismo entra, geralmente ele fica incubado. E aí a gente está vendo agora na doença, né, do vírus, um período de incubação. Nesse período de incubação, o organismo só se aloja, mas ele ainda não está realizando suas atividades e você não percebe que você está com essa determinada doença. Depois, ser vivo ou substrato em que um parasita pode viver e se reproduzir e do qual pode ser veiculado para o outro hospedeiro. São chamados reservatórios. O ambiente é um reservatório. Eu tenho parasitas que podem aí
sobreviver em determinados ambientes sem causar nada ou em algum organismo sem causar dano nenhum e depois ser transportados aí até o hospedeiro, certo? Então esses locais são chamados de reservatórios, como animais silvestres ou o próprio ambiente em si, lagoas e tudo mais. E depois nós temos a próxima, que interação biológica na letra H, interespecífica. Eu tenho que lembrar, existem dois tipos de relações, as intraespecíficas e as interespecíficas. As relações ecológicas intraespecíficas são as relações ecológicas que ocorrem entre a própria espécie, intraespecífica, tipo vaca com vaca, certo? As relações ecológicas que ocorrem entre espécies distintas são chamadas de relações ecológicas interespecíficas. Por exemplo, a vaca e um cavalo num pasto disputando aí o mesmo alimento, certo? Então, só que essa relação interespecífica causa um custo ao outro, certo? Se ela gera um custo, um dano ao outro, é o chamado parasitismo. E a última, letra I, parasita, que tem um único hospedeiro em seu ciclo de vida, que só vai ter, por exemplo, só a espécie humana, por exemplo. Então eu vou ter aí o parasita monoxênico, certo? Vamos para a questão número 2. As doenças tropicais negligenciadas, como a doença de Chagas, a febre amarela e a dengue, e outras como tuberculose e a AIDS, são um problema global de saúde pública que tem mobilizado a sociedade e os governos na busca de tratamentos e soluções permanentes e de medidas de prevenção eficácia. Letra A fala o seguinte: considerando que o controle de proliferação de insetos, então estou falando aí controlar a proliferação de insetos, eu estou trabalhando com doenças que vão chegar até o nosso organismo através de um inseto. Dessas 5 citadas, qual vai ser a eficaz? Então, se eu fizer um controle de proliferação de insetos, qual doença eu não vou conseguir contrair? Vai ser a doença de Chagas, devido ao besouro barbeiro, a febre amarela, devido ao mosquito, e a dengue, que são as 3 então citadas aí no problema. E a letra B diz o seguinte: distribua as 5 doenças em grupos de acordo com o tipo de agente causador e justifique os seus formatos. Então, dividem aí essas em 3 grupos distintos. O primeiro grupo vai ser o grupo 1, que a gente pode colocar a doença de Chagas, e o agente causador vai ser o protozoário Trypanosoma cruzi, certo? O grupo 2, que vocês vão colocar, vai incluir aí a tuberculose, que vai ter a ação de uma bactéria. O agente causador da tuberculose é uma bactéria, certo? Então, a bactéria é a Mycobacterium tuberculosis. E o grupo 3 são as 3 doenças que sobraram: febre amarela, AIDS e dengue. E eu tenho que lembrar que as 3 são doenças provocadas por vírus, são doenças virais. Então aí ficaram os 3 grupos para separar essas doenças. Vamos agora para a questão número 3, que diz o seguinte: a doença de Chagas recebeu esse nome pois foi Carlos Chagas, pesquisador brasileiro, que estudou e descobriu o ciclo do parasita. Baseado nas características da doença e do agente causador, assinale o que for correto. Primeira, fala o seguinte: os vetores que transmitem o Trypanosoma cruzi são percevejos hematófagos, que se alimentam de sangue, pertencentes ao grupo dos triatomídeos, como a Triatoma infectus, conhecidos como besouro barbeiro. Essa está correta. 2. A picada do agente causador da doença de Chagas, o barbeiro, caracteriza por uma formação de feridas de difícil cicatrização. Nem precisa continuar a ler. A ferida que ela provoca é uma ferida simples, não vai dar problemas na pele, igual que fala aí o restante da questão, dor de cabeça, inchaço, não. É uma lesão leve. 4. Na corrente sanguínea, o trypanosoma instalam-se em diferentes órgãos, preferencialmente no coração, por ser muscular, prejudicando o funcionamento desse órgão, levando à insuficiência cardíaca. Corretíssimo. 8.
Dentre medidas profiláticas para evitar a doença de Chagas estão lavar bem as mãos e alimentos antes de consumi-los e melhorar as condições de abastecimento de água e rede de esgoto. A gente sabe, né, que a rede de esgoto e o abastecimento de água não vão transmitir isso, mas não posso esquecer também que a doença de Chagas pode ser contraída pela alimentação, tá? O lavar as mãos geralmente também não tem muito a ver com esse tipo de contaminação, mas o mais comum na contaminação da doença de Chagas é a picada do besouro barbeiro, que defeca no local e ao coçar essa ferida, você leva as fezes e o protozoário para dentro da sua corrente sanguínea. E a 16 fala o seguinte: o hospedeiro invertebrado tem hábito noturno e, quando pica as pessoas, tem como característica defecar enquanto suga o sangue, eliminando o tripanossomo juntamente com suas fezes. Quando a pessoa coça o local, causa escoriações e facilita a penetração do parasita na corrente sanguínea. Perfeito, que foi o que eu acabei de falar. Então, essa questão tem como somatória 21, que estão corretas a 1, a 4 e a 16. E a nossa penúltima questão é a questão número 4, que fala o seguinte: as outras chagas de Chagas. Né? Essa foi a chamada usada em determinada revista de grande circulação nacional para informar o lançamento de uma cartilha médica sobre novos casos das doenças de Chagas, certo? Mostrando aí o problema. E aí ele traz um texto falando sobre isso. E também, nesse texto, ele cita que a doença de Chagas no Brasil já teve uma grande contaminação nas pessoas que comeram o açaí e o caldo de cana, né, a chamada garapa, quando esse besouro foi triturado, parte desse besouro foi triturado junto desses alimentos e aí eles foram ingeridos. Então, pode-se afirmar que, né, de acordo com essas informações, a letra A diz o seguinte: adotar medidas higiênico-sanitários eficientes contribuiria para a redução e prevenção de novos casos por transmissão oral. É essa a resposta correta. Porque se eu lavo bem o açaí, o caldo de cana, passo por um processo de limpeza desses alimentos para depois triturar, eu não vou correr o risco de triturar junto o besouro barbeiro, que pode estar alojado nesses ambientes, e aí eu não vou contrair essa infecção. A letra B diz: o mecanismo de controle do ciclo silvestre são ineficazes. Já está errado aí, né? Se eu controlar o ciclo silvestre, se eu controlar, por exemplo, o barbeiro, ou controlar aí os animais silvestres que possuem essa doença, né, aí como apenas reservatórios, esse protozoário, eu vou sim, né, ter um controle da doença. Letra C fala: essa nova via de transmissão é muito mais perigosa. Não, não é muito mais perigosa, tá? Letra D: na transmissão por via oral, o organismo humano recebe uma carga de parasitas maior. Não, também, isso não se justifica. E a letra E: se nada for feito em termos de saúde pública, em 5 anos, o número de casos registrados terá quase dobrado. Aí a gente também não tem como afirmar isso, certo? Então, a resposta certa da número 4 ficou a letra A. E por fim, a número 5 fala: o assassino silencioso da América Latina, publicado no site do jornal El País, define a pobreza e o desconhecimento como as duas principais causas da doença de Chagas. Então eu tenho que lembrar que a doença de Chagas ela afeta principalmente pessoas carentes, porque esse besouro ele se aloja aí em casas de pau a pique, em madeiras, em locais, né, ambientes. É muito difícil encontrar esse besouro na cidade, então por isso que ela afeta mais a população carente. E aí, né, sobre essa doença e as medidas da campanha, carentes são fundamentais, pois, então eu tenho como resposta correta a letra E, que fala o seguinte: a má condição das moradias favorece a aproximação do vetor à população e a transmissão dessa doença, certo? Lembrando que essa é uma doença negligenciada, ela é negligenciada socialmente, ela é uma doença negligenciada pela política, certo? E também pela indústria farmacêutica. E aí falta incentivos do governo, falta a mídia também cobrar em relação a essa doença. Lembrando que muitas pessoas que morrem por doença de Chagas têm, na verdade, aí uma,
um diagnóstico como sendo apenas um infarto, por exemplo, porque você não vai pegar pessoas carentes do Nordeste brasileiro, uma região com alta incidência, e o governo não vai pagar para que seja feita aí uma autópsia do corpo desses seres humanos, né, desses indivíduos. Então é muito mais fácil e muito mais barato simplesmente pegar e colocar esses indivíduos aí no grupo de infarto, por exemplo, certinho? Então a nossa correção termina por aqui. Qualquer dúvida vocês sabem onde me encontrar, ou aqui mesmo pode comentar, certo? E eu respondo vocês depois. E cuidado, se cuidem, não deixem de ler a apostila, mesmo acompanhando aí as videoaulas, mas a leitura da apostila é muito importante, certinho? E não saiam de casa. Do resto, até mais, beijão para todo mundo, saudade de vocês, meus queridos.